Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do terceiro ano de matemática, texto 3, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a adivinha, que tem como objetivo desafiar e divertir o leitor. O texto é composto por dicas e perguntas organizadas em versos. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemática e do momento Revisão. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF03MA13, EF03MA14 e a habilidade do SAEB contemplada é H12. Ela se refere a nomear e identificar as planificações dos sólidos geométricos, como também associá-los aos objetos com a mesma forma e a identificar as quantidades de faces, arestas e vértices de cada um. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente 4 caixas de sólidos geométricos. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática de manipulação, observação e descrição das características de alguns sólidos geométricos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Formem os grupos, levando em consideração o nível de desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, possibilitem que pelo menos um aluno de cada grupo esteja em um nível mais avançado ou indiquem como serão compostos os grupos de acordo com os objetivos que traçaram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento, que contemplam resoluções das questões 1 e 2. Durante o manuseio dos sólidos, incentivem os alunos a participarem espontaneamente, compartilhando as características que observaram neles e certifique-se de que os alunos compreenderam a definição de uma figura tridimensional. Para a resolução das questões de 3 a 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, lembre-se de pedir aos alunos que tragam para a próxima aula objetos ou embalagens com diferentes formatos, quadrangular, retangular, circular e etc. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma caixa de sólidos geométricos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática de observação e comparação entre as formas dos sólidos geométricos e as formas de alguns objetos de uso no cotidiano. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento.
O conteúdo do ícone Quer Saber Mais? Mostra um sólido geométrico, cita alguns de seus atributos e exemplos de objetos que possuem a mesma forma dele. Aproveitem esse momento para explorar esse assunto com os alunos. Estejam atentos em relação aos conhecimentos prévios que eles revelarão com relação ao conteúdo abordado para que possa ser aprofundado e complexificado no decorrer das atividades. Durante a resolução coletiva, proposta para a questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Na proposta da questão 2, são apresentados os conceitos de arestas, faces e vértices. É importante que as explicações desses conceitos sejam acompanhadas pelos alunos com o manuseio do material concreto. Dessa forma, eles também poderão visualizar o que está sendo explanado e identificar concretamente o que são cada uma dessas partes. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 4 caixas de sólidos geométricos. Esses materiais serão importantes, pois possibilitarão aos alunos visualizarem as dimensões dos sólidos e percebendo que são tridimensionais, ou seja, possuem largura, comprimento e profundidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. A leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Possibilitará aos alunos um contato direto com o conteúdo abordado, favorecendo assim a compreensão. Formem os grupos, levando em consideração o nível de desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, possibilitem que pelo menos um aluno de cada grupo esteja em um nível mais avançado ou indiquem como serão compostos os grupos de acordo com os objetivos que traçaram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. A proposta da resolução da questão 3 será feita em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveite esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa de sólidos geométricos e os materiais necessários para a confecção de um chapéu de palhaço, conforme descrito nas sugestões de orientações para o planejamento. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual confeccionarão um chapéu de palhaço, fazendo relação com a forma do sólido geométrico cone. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. A leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Possibilitará aos alunos um contato direto com o conteúdo abordado, favorecendo assim a compreensão. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. Durante o momento da confecção do chapéu de palhaço, promovam um momento descontraído e incentive a interação entre os alunos. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 caixas de sólidos geométricos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles demonstrarão seus conhecimentos sobre as características dos sólidos geométricos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que propõem uma brincadeira de adivinhação com sólidos geométricos. Essa atividade será realizada em grupos. Portanto, citem para os alunos que o trabalho em grupos é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
A resolução da questão 1, apesar dos alunos ainda estarem nos grupos, será feita de forma individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos e realizar intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente filipetas de papel com perguntas sobre conteúdos que foram estudados durante as atividades anteriores. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma competição na qual eles poderão demonstrar os saberes construídos no percurso dessa sequência didática. Essa atividade será realizada em grupos. Será importante que durante esse momento eles consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que descreve o passo a passo da competição. Ao final, realizem a proposta para a resolução das questões de 1 a 5. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 3. Até o próximo vídeo.